a essa série de pregações na primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13 hoje, parte A. E aí, meus irmãos, nesse novo tempo nós vamos readaptar tudo, nós vamos reajustar tudo, né? Então eu vou provavelmente finalizar essa série em Tessalonicenses e a partir daí, com os novos pastores e todos que já fazem parte da equipe pastoral, a gente vai conversar, reavaliar como que será também essa questão das séries nas próximas semanas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Até aí. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Fale-nos agora através, mais uma vez, da Tua palavra, nessa série que temos ouvido em 1 Tessalonicenses. Que o Senhor alinhe o nosso coração, que o Senhor nos ensine mais uma manhã a respeito de mais uma parte da vida cristã muito importante, Pai. Nós começamos hoje a etapa final desse capítulo 5, dessa carta que temos estudado desde o início do ano, e agora nós vamos ver, Pai, as séries de exortações que o Senhor nos faz, Pai. Que possamos, nas próximas semanas, entender, Pai, cada declaração que o Senhor vai dizer a nós nessa palavra e como ela é importante para a nossa vida como igreja, porque como vimos na semana passada, a Tua vontade é que vivamos juntos enquanto esperamos o Senhor voltar, nos consolando e edificando uns aos outros, e que possamos entender, não só hoje, mas nos próximos versos, como que tudo isso tem a ver com edificar uns aos outros para a glória do Senhor. Meus irmãos, nós começamos agora a partir desse verso 12, vamos dizer assim, uma série de pequenas exortações. Paulo agora vai, o que na minha Bíblia aqui tem o subtítulo de conselhos finais, ou algumas traduções, algumas Bíblias trazem exortações finais. Até aqui Paulo tratou em 2, 3, 4, até 10 versos a respeito de alguns assuntos. Mas agora no capítulo 5, como é costume, né, de Paulo sempre nas suas cartas, sempre no último capítulo, nos últimos versos, ele dá uma série de exortações mais curtas, mas que são extremamente importantes e que são resumidas nas cartas, mas que com o conhecimento geral da Bíblia, a gente com certeza consegue ter um conhecimento maior a respeito da importância dessas exortações para a vida da igreja. E o assunto desse verso 12 e 13, né, e o 13 a parte A, porque eu vou deixar a última frase para tratar semana que vem, é um daqueles assuntos que eu não vou dizer que não é tratado nas igrejas hoje em dia. É tratado. Só que a maioria dos contextos em que eu já vivi como igreja e que eu ouço por aí na internet, porque, como eu sempre gosto de dizer, arrisco dizer aqui que ninguém aqui ouve mais pregação do que eu. Eu ouço pregação praticamente todos os dias, né? Então eu sempre estou ouvindo outros pastores, sempre estou por dentro aí do mundo gospel, do mundo evangélico, e a gente que é pastor precisa estar por dentro, né, do que acontece por aí. Então, eu digo para vocês que esse assunto do verso 12 e 13, ele é tratado nas igrejas. Porém, a maioria dos contextos que eu ouço esse assunto ser tratado é tratado de uma forma distorcida, de uma forma problemática até, de uma forma deturpada, né? Mas eu vou falar disso no último ponto aqui, vou falar um pouco mais específico. Então, e por que eu estou começando destacando isso? Porque, especialmente nós hoje em dia, tem um ditado no Rio Grande do Sul que diz assim que cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Uma vez que ele foi mordido ali, qualquer coisa que aparente aquele mal que ele sofreu, ele dá 10 passos atrás. E isso acontece muito hoje em dia no contexto de igreja. Quando nós falamos, é sempre hoje em dia um assunto delicado, dízimos e ofertas. Por quê? Porque as pessoas não têm um coração generoso? Não. Parte disso, algumas sim, né? Mas um dos principais motivos hoje em dia é porque nós temos contextos de igrejas que deturpam esse assunto. Então, a gente tem muitos, especialmente a nossa igreja, que recebe muitas pessoas feridas de outras igrejas, e em alguns casos é por causa desse assunto.
Então, qual que é meu ponto aqui? É que vários assuntos são tratados de forma distorcida em alguns contextos evangélicos, que leva, e aí, justificadamente, a gente não anula o fato de que é justo, o receio, o ter dois pés atrás. Então, alguns assuntos, especialmente quando a gente vai tratar com irmãos já de longa data, de igrejas que já congregaram em outros lugares, quando você começa a falar de um assunto, eles acendem uma lanterna. Os psicólogos diriam que acende um gatilho, né? E de fato acende um gatilho que faz eles colocar os dois pés atrás. E esse assunto do verso 12 e 13 é um desses assuntos. Eu diria para vocês que são dois os principais assuntos nesse sentido. É o assunto do dinheiro e é o assunto da forma como devemos tratar os líderes da igreja. E aqui eu já quero adiantar algo. Quem está acompanhando a série, ou quem quiser, tem todas as pregações no meu Facebook e no YouTube. Eu já tratei nessa série, no capítulo 2, sobre o assunto de uma liderança abusiva. Não sei se os irmãos vão lembrar. Já tratei nessa carta como que não deve ser a liderança de uma igreja, porque de fato existem contextos em que a liderança de uma igreja, seja o pastor ou a liderança como um todo, é abusiva, é autoritária, quer mandar na vida das pessoas. Você tem que pedir permissão para o pastor para comprar um carro, para viajar. Então, quero dizer para os irmãos que nós já tratamos disso nessa série. Então, o que eu vou tratar nesse verso 12 e 13 não é relacionado a esse tipo de liderança. Então, o meu pressuposto ao falar desses versos é a respeito de uma liderança que é fiel, que é íntegra, que serve de fato ao Senhor. Por isso que eu dei o tema para esses dois versos de apreço pelos líderes fiéis. Amém? Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas toda a pregação aqui tem esse pressuposto de uma liderança que é fiel, que é, vamos dizer assim, íntegra, que você pode conhecer e testificar que são pessoas sérias no trabalho do Senhor. Amém? O que Paulo diz no verso 12? Paulo diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. A palavra nessa tradução é pedimos, mas em outras traduções a palavra é rogamos. E a palavra rogamos, ela nos transfere mais a mensagem, o tom de Paulo aqui nesse verso. Paulo diz: irmãos, rogamos, pedimos, exortamos, apelamos. Acho que rogar e apelar traz mais o tom do que Paulo quer dizer aqui. Paulo está dizendo: irmãos, rogamos a vocês, pedimos a vocês, apelamos a vocês, que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem, que significa os que lideram, os que governam, e aqueles que os admoestam no Senhor. Então, grande apreço é reconhecer. Reconheçam, tenham em grande consideração, deem a eles o devido respeito, honrem. Dependendo da sua tradução, vai ter uma dessas traduções. Tenha em grande apreço, tenha em grande consideração, tenha o devido respeito, dar a eles a devida honra. Então, Paulo está exortando a igreja, os membros da igreja de Tessalônica, que tenham em grande apreço, em grande consideração, que honrem, que, vamos dizer assim, que deem o devido respeito aos líderes, porque Paulo aqui vai falar a respeito dos líderes. Eu já disse nessa série que tudo que ele diz aqui é para a igreja de modo geral. E agora, apesar de não citar o nome dos líderes da igreja de Tessalônica, com certeza a igreja de Tessalônica tinha líderes. Mais para frente eu vou dar a referência de que esses líderes de Tessalônica são citados no livro de Atos e em outras cartas do apóstolo Paulo. Mesmo sendo uma igreja nova, e eu repeti isso muito nessa série, mesmo sendo uma igreja nova, muito provavelmente com 1 ano de vida, quando Paulo escreve essa carta, já era uma igreja que tinha líderes, porque as igrejas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, elas tinham líderes desde o seu início. Vou ler o verso aqui para vocês também. Então essa igreja já tinha líderes. E Paulo agora chega a essa altura dessa carta e nessa primeira recomendação, nessa primeira exortação do capítulo 5, na etapa final da carta, Paulo apela à membresia para que eles tenham em grande apreço, em honra,
com devido respeito aos líderes que trabalham, que lideram e que admoestam esses irmãos. A primeira coisa que eu destaco nessa passagem, então, é esse aspecto de que a igreja tinha líderes. Por que é importante, irmãos, a gente destacar isso? Porque quando a gente estuda a Bíblia e o Novo Testamento, nós percebemos que a igreja sempre teve líderes. Sempre teve líderes, sempre teve presbíteros constituídos. A gente estudou isso na carta de Tito, final do ano passado, lá na congregação. Se a gente lê atentamente o Novo Testamento, é inegável que a igreja precisa de líderes, que a igreja sempre teve líderes. Atos capítulo 14, verso 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, que é a mesma coisa que pastores, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Aqui o contexto de Atos 14 está falando especialmente do apóstolo Paulo, da metodologia de Paulo ao plantar igrejas. Paulo chegava numa cidade, começava a pregar o evangelho de forma pública, ia nas sinagogas onde os judeus se reuniam, pregavam o evangelho, e esse texto diz que à medida em que as pessoas se convertiam, eles promoviam a eleição, a escolha de líderes, de presbíteros, de pastores. E aí, com orações e jejum, eles encarregavam eles da liderança da igreja, e Paulo, como era um apóstolo, juntamente com a sua equipe, partia para uma nova igreja. Se vocês se lembrarem, Paulo fica por volta de 3 meses na cidade de Tessalônica e tem que sair fugido. E mesmo saindo fugido de Tessalônica por causa da perseguição, Paulo não foi sem deixar uma liderança. Paulo, com certeza, estabeleceu líderes na igreja de Tessalônica, e é por isso que ele poderia partir. Depois de um tempo, ele envia Timóteo para voltar lá, e é Timóteo quem leva essa carta para a igreja, para dar as exortações, para ensinar para a igreja. Timóteo tinha esse papel, a gente percebe isso por outras cartas, de que quando Paulo não podia ir num lugar, Paulo enviava Timóteo, e Paulo dizia assim, ele diz isso para Corinto: quando Timóteo estiver aí, vai ser a mesma coisa que eu esteja, porque ele vai ensinar para vocês tudo que eu ensino, e também, ao olhar para a vida dele, ele é um exemplo, porque ele é meu imitador, ele é um líder formado por mim, em outras palavras. Então, ao olhar para ele, para a liderança dele, vai ser a mesma coisa que vocês estejam olhando para mim. Então, tinha essa dinâmica na liderança de Paulo. Então, ele estabelecia líderes, e agora ele está apelando para a igreja de Tessalônica para que ela tivesse em grande apreço os líderes da igreja. Como eu disse para vocês, em Atos capítulo 20, Paulo cita Aristarco. Era um homem que era um dos líderes da igreja de Tessalônica. Em Atos 20, anos depois dessa carta, Aristarco está acompanhando Paulo em uma outra missão. Mas Paulo, no capítulo 20, verso 4, faz questão de citar que Aristarco era um dos líderes da igreja de Tessalônica. Então, muito provavelmente, ele foi um dos líderes formado na igreja. Um outro se chama Secundo. O nome do cara era Secundo. Ele também é citado como um dos líderes de Tessalônica. E no capítulo 19, Paulo cita o nome Gaio, um homem chamado Gaio, que também era um líder da cidade de Tessalônica. Então nós temos nas cartas em Atos dos Apóstolos pelo menos 3 líderes que são citados nominalmente como líderes da igreja de Tessalônica. Então Paulo está apelando a essa igreja para que tenham em grande apreço a liderança da igreja. Então o primeiro ponto é que a igreja sempre teve líderes. Por que é importante destacar isso, meus irmãos? Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas igrejas, algumas denominações, que elas não acreditam que a igreja deva ter líderes. Na nossa cidade nós temos uma denominação que ela acredita que tudo na igreja deve ser congregacional, todo mundo decidir. Tanto que se você for lá e perguntar quem é o pastor da igreja, eles vão te olhar meio estranho assim, porque para eles não acreditam nessa postura de ter um líder, de ter um pastor específico ou de ter pastores, né? Nós acreditamos, e aí biblicamente, que isso é equivocado. Embora a intenção seja boa, e seja também uma resposta a autoridades abusivas, a gente não resolve um problema com outro.
A gente não resolve um problema com um equívoco. Então, baseado nessa passagem e outras, nós acreditamos que a igreja deve ter líderes, deve ter essa postura daqueles que são reconhecidamente aqueles que lideram a igreja. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. A igreja sempre tem líderes. Segunda coisa que nós vemos nesses versos é que Paulo diz para que aqueles que trabalham entre vocês. Irmãos, liderança é trabalho. Liderança não é status. Liderança não é apenas reconhecimento, não é apenas um título. Liderança não é apenas um crachá escrito: eu sou pastor, eu sou líder, eu sou aquilo. Se alguém quer se tornar líder por causa do status, para ter um PR na frente, né, para poder subir aqui no palco, aqui, poder pegar o microfone, ou poder ser reconhecido como fulano é o líder tal, irmãos, está entrando numa enrascada. Porque quem já liderou, quem lidera na igreja sabe que liderança é trabalho. E não apenas quem quer, quem deseja ser líder, que é uma boa coisa, nós precisamos de mais líderes, né, na igreja. Não só é uma boa coisa, quem quer ser líder ou quem é líder entender que liderança é trabalho, como meus irmãos, e aí é o tom de Paulo aqui, a igreja, os membros também precisam entender que liderança é trabalho. Porque, vamos lá, se Paulo está chamando a igreja para ter grande consideração, apreço, devido respeito, Paulo diz: tenham um grande apreço por aqueles que trabalham entre vocês. Quando nós não reconhecemos o trabalho, a liderança, aqueles que exercem liderança como um trabalho, é muito fácil a gente não dar o devido respeito, a devida honra, o devido apreço pela vida deles. Se eu olho para o líder da igreja, seja de qualquer ministério, seja o pastor ou os líderes de ministério, se eu olho para eles e tenho um entendimento que o que eles fazem nada mais é do que ter um statusinho, não, esse aí é aquele que tem status e tal. Percebe como que não só quem lidera pode ter uma imagem distorcida do que é liderança, mas a igreja também pode ter? É muito fácil a gente desprezar aqueles que a gente não reconhece como um trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo aqui, acredito que a maioria aqui tem a sua profissão, sim ou não? Você tem a sua profissão. Você já passou por uma experiência em que um cliente ou aquele que você serve com o seu trabalho, com a sua profissão, despreza você na sua profissão? Desmerece ou tenta de alguma forma rebaixar a sua profissão? Vou dar um exemplo bem prático aqui. Imagina que você é secretária em uma empresa. Você é aquela que fica na bancada, que recebe as pessoas e tal, faz a ficha, aquele negócio todo. Imagina que chega uma pessoa ali e começa a te desacatar, a te tratar como: você é a mera secretária, você é a mera menina de recado, ou cara do recado. É um desmerecimento, sim ou não? Porque pode não ser o especialista do escritório, mas a função, o papel que aquela secretária desempenha é importantíssimo. Quantos contextos a gente sabe que, na verdade, o cérebro do profissional é o seu secretário ou a sua secretária? Sim ou não? Quem conhece contextos assim? Há contextos que, se não fosse o secretário ou a secretária do profissional, o profissional ficaria perdido. Porque às vezes ele é muito bom para fazer a função dele, seja um dentista ali olhar dente, mas para poder organizar ele é péssimo, né? Então precisa daquele profissional. Então, irmãos, são um exemplo de que às vezes é muito fácil a gente ter uma postura de desmerecimento, de não reconhecer aquela função de liderança como um trabalho de fato. E meus irmãos, falando de contexto de igreja, que é o que a gente está lendo aqui, nenhuma função de liderança, irmãos, é um mero passatempo. Amém? Nenhuma função de liderança. O casal que lidera os casais, o homem que lidera os homens, a mulher que lidera as mulheres, os pastores que lideram a igreja, irmãos, ninguém está aqui para passar tempo. Ninguém marca uma reunião, ninguém marca um culto mensal, um culto bimestral, um culto semanal, para simplesmente passar tempo. A gente não está brincando, irmãos. Todo mundo é adulto, amém? Todo mundo é adulto. A gente não está passando tempo. Quem lidera o louvor, quem lidera as mídias, todo o papel de liderança da igreja, irmãos, é um trabalho. Por mais que possa não ser um trabalho remunerado, a maioria é voluntário, é no serviço, amém? E devemos ser assim. Agora, é um trabalho, irmãos, é um trabalho. E esse apelo do apóstolo Paulo é para que a igreja reconheça e tenha em grande apreço aqueles que trabalham.
Talvez você não é vocacionado para ser líder de ministério na igreja, para ser um pastor, para ser um líder de alguma área. Mas aqui nesse verso o Senhor te chama para ter em grande consideração, honra e respeito por aqueles que te lideram. E aqui outro ponto importante: não tenha em grande apreço apenas o pastor da igreja, ou aqueles que assumem microfone. Irmão, se o irmão lidera a organização da limpeza da igreja, a organização para certificar que sempre vai ter copo no bebedouro, independente do papel de liderança que o irmão exerce na igreja, tenha em grande apreço, tenha em grande consideração, porque é um trabalho. Deixa eu te dizer, é muito fácil, entre aspas aqui, tá? É muito fácil a gente liderar na empresa que a gente trabalha tendo um salário, né? Você já ouviu alguém dizer isso para você? Você é pago para isso. Irmãos, como é duro às vezes ouvir isso, né? Você tem que fazer mesmo que você é pago para isso. Né? É duro o desmerecimento nesse sentido. Você é pago para isso. Agora, da perspectiva da igreja, irmãos, 99% daqueles que exercem liderança na igreja não são pagos. Eles fazem por amor, eles fazem por serviço. E se é duro para quem é pago ser desmerecido, imagina para quem faz por amor e de forma voluntária. Aí, irmãos, é que dói ainda mais. Aí dói ainda mais. Então, esse apelo é para que a gente reconheça que todos aqueles que exercem liderança o fazem por amor. Estão trabalhando, irmãos. Amém? Estão trabalhando, então devemos ter o respeito. Não significa que a gente vai concordar em tudo, nem devemos, a gente não é robô. Na verdade, por experiência própria, por liderar já há muitos anos, a pior coisa, vou te dizer, pior do que aquele que questiona, que fala, mas eu acho que melhor deveria ser assim, é aquele que aceita tudo. Porque fica difícil. Assim, a gente erra mais quando tem liderados que aceitam tudo do que quando tem aqueles que sempre estão ali questionando alguma coisa. Porque a gente, como eu disse, a gente tem ponto cego, a gente não enxerga tudo, a gente não sabe de tudo, então precisamos sim estar cercados de pessoas que vai discordar, que vai pontuar algumas coisas, que vai, como a gente gosta de usar o exemplo, que vai ver o caroço de feijão no nosso dente e vai falar aqui, dá uma limpadinha, de ver aquilo que a gente não vê, de enquanto eu estou aqui pregando, dar um toque de que talvez tenha alguma coisa errada aqui no telão. Estão entendendo como eu estou usando exemplos simples, mas nós precisamos disso. Agora, tudo isso com apreço, com honra, com respeito. Uma frase que eu gosto muito é de que você pode me falar o que você quiser. Você só tem que tomar cuidado com a forma que você vai falar. Você pode questionar o seu líder. Você pode apresentar algo que você discorda, algo que você pensa que poderia ser melhor. Agora, faça com apreço, faça com respeito, faça com honra. Chame no privado, amém? Chame ele primeiramente, fale com ele. Se você não gostou de alguma postura, chame, converse no particular, converse no privado, antes de conversar com qualquer pessoa a respeito de algo que te desagradou. Porque tudo isso são formas práticas da gente honrar, da gente ter em grande apreço. Em terceiro lugar, os líderes são responsáveis por nos corrigir e nos orientar. Paulo usa a palavra, ele diz, aqueles que os lideram, que trabalham e que os admoestam. Essa palavra admoestar, ela traz esse tom daquela exortação mais da correção. Não apenas para apontar um pecado em que você está, um pecado que você cometeu, mas aquela ideia também de ir corrigindo a rota. Essa é a principal responsabilidade da liderança. Ser líder não significa que eu sou melhor do que você, que eu tenho nem mesmo uma unção especial do que você. Nós, na nossa denominação, nós não acreditamos nisso, que o líder tem uma unção especial, ele é um ser especial, como diriam alguns, está num outro patamar. Não, todos aqui, irmãos, estamos no mesmo patamar, amém? Estamos no mesmo patamar, temos a mesma unção que é a unção do Espírito Santo. No Novo Testamento a unção é uma só, que é a presença do Espírito Santo, e todos nós, sem exceção, temos a presença do Espírito Santo. Todos nós somos ungidos. O que torna o líder diferente é responsabilidade. É função. E parte da função e responsabilidade do líder é corrigir a rota da igreja. É corrigir a rota da igreja. Agora, importante dizer, como que ele faz isso? Ele faz por meio da palavra. Paulo diz a Timóteo, um jovem pastor, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Na verdade, eu vou ler o verso 3, 16 e 17,
que vocês conhecem, e vou emendar o capítulo 4, continuando, porque é uma continuação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, a palavra de Deus, uma das suas funções na vida da igreja é ensinar, educar, repreender, corrigir, para que todos nós, servos de Deus, estejamos aptos, preparados e capacitados para fazer toda boa obra no reino de Deus. Essa é a função da palavra de Deus. Mas aí Paulo continua falando, que às vezes a gente separa os capítulos, mas é uma coisa só. Paulo não separou por capítulo e versículo. Capítulo 4 ele continua dizendo para Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Então ele fala da palavra, e agora ele se volta para o pastor, para quem ele está escrevendo, e diz: por isso eu exorto você diante de Deus e de Cristo, com insistência, que você pregue a palavra, que você insta, quer seja oportuno, quer não. E aí olha o que ele diz: corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas, às histórias. O que eu quero dizer com isso? Paulo fala que a palavra nos corrige, nos exorta, nos educa, e em seguida vira para o pastor e diz: portanto, eu te insisto com você, pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, fazendo o quê? Corrigindo, repreendendo e exortando, com toda a paciência e doutrina. Então é a palavra que nos exorta, mas a vontade de Deus é que o pastor, o líder, com essa palavra na mão, seja esse porta-voz da palavra para corrigir a igreja. É claro que você pode e deve ler a sua Bíblia na sua casa. É claro que nós cremos, nós somos protestantes. Nós acreditamos que todo cristão tem livre exame. É um termo que significa que todo cristão pode e deve ler a Bíblia sozinho, na sua casa, e que ela é suficiente para te corrigir e te exortar, lendo você na sua casa. Agora, isso não anula o fato de que Deus constitui pastores e líderes para que com essa palavra na mão também seja usado por Ele para te corrigir, para te exortar, para te encorajar. Até porque todos nós, se formos sinceros, sabemos que às vezes, principalmente quando a palavra nos tira do conforto ou toca num pecado que a gente às vezes quer manter de estimação, é muito fácil a gente já virar a página da Bíblia, ou às vezes até de forma figurada aqui, rasgar essa página da Bíblia. E é nessa hora que Deus usa os pastores e os líderes para falar: meu irmão, está escrito. Meu irmão, essa postura sua não é correta. Meu irmão, precisamos ajustar isso aqui. Meu irmão, você precisa controlar mais essa língua. Você precisa ter mais domínio próprio. Você precisa ter mais paciência, porque a palavra diz que a gente tem que ser paciente. Você precisa murmurar menos. Então, esse é o papel da liderança. E eu vou te dizer que é o papel mais difícil da liderança. Por quê? Porque Paulo diz nesse texto a Timóteo: por que você tem que pregar, Timóteo? Corrigir, exortar, de acordo com a doutrina. Mas faça isso com ousadia. Porque vai chegar um tempo, e nós estamos nesse tempo, tá, irmãos? Vai chegar um tempo em que as pessoas vão se recusar a ouvir a sã doutrina. Eles vão procurar mestres, e como a gente tem igrejas assim, membros assim, que eles procuram os pastores que falam que agrada ao ouvido deles. Esse é o sentido da palavra. Eles não querem uma igreja que prega fielmente a palavra, que é uma igreja que fala aquilo que eles acham que é o certo, que eles acreditam que é a verdade. Eu tive um feedback essa semana de uma pessoa que falou que está considerando se vai permanecer ou não, porque eu vou procurar uma igreja que esteja mais de acordo com o que eu acredito. Na hora, o que eu como pastor ouço é: eu vou procurar uma igreja que vai falar aquilo que eu concordo mais. Então a gente está vivendo esse tempo em que as pessoas mudam. Às vezes você fala assim: como que pode essa igreja, essa denominação que não prega a verdade está cheia? Irmãos, a resposta é essa.
Ela está cheia porque ela está falando o que uma multidão quer ouvir. Amém? Então, é assim que acontece. Então, o papel dos líderes é corrigir, exortar e falar aquilo que na maioria das vezes a gente não quer ouvir ou não quer lembrar que está escrito na palavra. Amém? Então, esse é o papel da liderança. E aí, irmãos, quão trabalhoso é fazer isso? Especialmente nos tempos em que vivemos. Você ensinar coisas, falar coisas que as pessoas não querem ouvir, traz um peso. Deixa eu te dizer, dependendo do assunto da pregação, a gente sente o clima leve, a gente vê a leitura facial da igreja, assim, tá todo mundo amando, sabe? Tá todo mundo gostando, o pessoal tá quase batendo palma, assim, mas tem assuntos que a gente traz para o púlpito que, pela leitura facial, a gente fala, eita, aí vem aquele peso, você fala assim, meu Deus do céu, preciso de Arão e como é que sustentou Moisés lá? Eu preciso que Arão venha aqui e me ajude aqui para poder chegar até o final desse assunto. Então não é fácil, irmão. E esse é mais um motivo pelo qual Paulo diz, tenham em grande apreço. Às vezes você como líder pode dizer assim, às vezes você sabe de uma situação de um irmão da igreja, que você sabe que é errado, mas você fica com receio, ou te falta aquela coragem para poder chegar no irmão e conversar com ele. Às vezes você percebe, poxa, o irmão podia melhorar aquilo outro e tal, mas você fica com receio, você fica com aquela falta de coragem, poxa, mas você tem essa opção de chegar ou não. Apesar de que semana passada eu preguei que você também tem a responsabilidade de ir lá e consolar e exortar o irmão e edificar ele. Mas às vezes você fica assim, não, eu não sou o líder. Deixa eu te dizer, nós líderes, nós pastores, não temos essa opção. A menos que a gente não tenha conhecimento. Mas se chegou o nosso conhecimento, o que a gente tem que fazer? Temos que ir lá. Temos que ir lá. A gente tem que ir lá. Mesmo correndo o risco de, às vezes, aquela pessoa sair da igreja falando que a culpa foi do pastor. A gente tem que ir lá. De, às vezes, o irmão continuar na igreja, mas ri para todo mundo. Mas do pastor ele foge. Estou evitando o pastor. Por quê? Porque o pastor falou algo que eu não queria ouvir ou que foi desconfortável para mim. Essa é a responsabilidade nossa. Agora, quando você reconhece a importância disso, de que às vezes, quantos de nós aqui poderíamos falar? Eu posso falar de quantas vezes em que eu não estava percebendo o quão errado eu estava seguindo na minha caminhada e alguém chegou e falou, isso aqui está errado, isso aqui precisa melhorar. E hoje eu olho para trás e eu louvo ao Senhor pela vida da pessoa que teve coragem de dizer. Porque quando a gente corrige uma rota, é por isso que Tiago diz, né? Quem faz um pecador voltar e se converter dos seus maus caminhos, tem uma multidão de pecados perdoados. Então, esse é o papel da liderança e é importante isso, é uma responsabilidade da liderança. Agora, poderíamos pensar, para finalizar, o seguinte, por que Paulo está fazendo essa exortação, apelando para a igreja? Penso que podemos ter dois motivos. O primeiro deles, nós não temos certeza, mas podemos supor aqui. E, na verdade, podemos aprender com as duas possibilidades. A primeira é a seguinte, será que já havia, mesmo a igreja nova, será que já havia problemas dos membros reconhecer os líderes? Será que já havia esse problema de que os membros não estavam reconhecendo aqueles que foram chamados e escolhidos para liderar a igreja? Então, se havia esse problema na igreja, eu acredito que não. Se havia, porque Paulo elogia demais essa igreja. Se havia esse problema na igreja, então esse apelo de Paulo é nesse sentido. Olha, vocês precisam ter apreço, respeito por aqueles que lideram vocês, que trabalham entre vocês. Então, não desprezem eles, não ignorem eles, não vivam como se não precisassem deles, porque vocês precisam. E aí, de certa forma, eu poderia argumentar dessa forma, Paulo dizendo, né? Especialmente porque tão cedo ele diz isso nessa carta. Eu já tentei voltar aí e não consegui. Então, por enquanto, vocês precisam honrar aqueles que estão aí. Eu não poderia, eu gostaria, ele fala isso na carta, eu gostaria de já ter voltado aí, mas não consegui. Então, quem está liderando vocês são os líderes que estão aí. Então, honrem eles, tenham apreço por eles. Agora, a segunda possibilidade, e talvez é a que eu acredito que faz mais sentido, é a de que como a igreja era uma igreja nova, de que como Paulo teve que ir embora muito cedo, muito provavelmente eu acredito que os líderes dessa igreja eram líderes também novos, né? Talvez eram, comparado com outros períodos,
eram líderes ainda novos convertidos, mas que Paulo já percebeu que tinham o chamado, a vocação para a liderança. Paulo, naquela necessidade do contexto de Tessalônica, colocou eles como líderes e deixou eles lá. Então, poderia ter esse risco de, você converteu junto comigo, né? Você batizou no mesmo dia que eu, entendeu? Você batizou depois de mim. Mas qual que é o ponto aqui, irmãos? Duas coisas. O primeiro é que nem todos são chamados para liderar. Nem todos são chamados para liderar. Algumas pessoas, de fato, a gente percebe, a igreja percebe, que Deus chamou para liderar. E aí, muito cedo, irmãos, eu com menos de um ano de convertido, eu já estava pregando. Eu já estava exercendo liderança. Por quê? Porque não só eu tive a convicção de que o Senhor não só me salvou, mas falou, quero te usar como pastor, como a igreja também foi percebendo. Mas eu tive que lidar com isso, com a inexperiência. Eu olho para trás e eu vejo o tanto de erro que eu cometi sendo novo convertido. Misericórdia. Então é assim, entendeu? Então, nesse sentido de que talvez eles eram irmãos novos que batizou no mesmo dia, talvez havia aqui aquele certo ainda não reconhecimento. E aí, meus irmãos, é que a gente precisa entender. E aqui eu lembro também do que Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Porque Timóteo era um pastor novo, solteiro. Paulo diz assim para Timóteo: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Paulo está falando com o jovem pastor: não deixe que a forma como a igreja te vê e olha para você, e de fato você é novo, mas não deixe que isso te intimide. E aqui Paulo está falando com o pastor, com o Timóteo, não deixe que isso te intimide. Pelo contrário, seja ousado, porque ele fala isso em outros versos, e seja um exemplo. Porque se você tiver ousadia de que Deus te chamou, despertar o dom que há em ti, e for exemplo para a igreja em tudo, não tem por que a igreja te desprezar. E aí, aqui em Tessalônica, a gente poderia dizer dessa forma. Paulo virando para a igreja e dizendo, olha, independente se os líderes são novos convertidos, até mesmo novo de idade, não os desprezem por causa disso. Se eles são exemplo, e o que fica implícito na carta é que os líderes eram exemplos, porque, como eu disse, quando Paulo cita esses líderes em outros momentos, Paulo os elogia demais, eu não li a passagem, independente disso, se eles são líderes fiéis, líderes exemplos, vocês devem tê-los em alta conta, em grande apreço, em honra, em consideração. Amém? E aí o verso 13, ele basicamente diz a mesma coisa, ele diz: tenham essas pessoas, as pessoas que lideram, em máxima consideração. Então, olha a expressão que ele usa: grande apreço e agora máxima consideração. Então, Paulo está dizendo, tenham em máxima consideração. De certa forma, a gente poderia dizer que os líderes devem sim, entendo o que eu vou dizer, uma consideração especial, diferente. Paulo vai dizer em outra carta que os líderes que lideram bem, eles devem receber dupla honra, até mesmo duplos honorários, que é um salário dobrado. O sentido lá é financeiro. Por quê? Porque se lidera bem, então deve ser reconhecido. Então, em máxima consideração, traz esse sentido de que se eles são exemplos, então tenham em consideração. É óbvio, irmãos, óbvio, que nós devemos respeito, honra a todos os membros da igreja. Todos. Devemos honrar todos, sem exceção. Paulo diz em outra carta que devemos honrar o outro acima até mesmo de nós. Devemos preferir dar honra para o outro do que receber honra. Então, na igreja, a briga deve ser quem vai honrar mais o outro. Amém? Essa deve ser a briga. Mas, de fato, aqueles que lideram devem ter, não porque têm uma unção especial, não porque estão em outro patamar, mas porque, de fato, exercem uma função e uma responsabilidade que, às vezes, você não tem, que a maioria da igreja não tem e não vai ter. Amém? Tenham em máxima consideração, ele diz, com amor. E aqui é aquele amor que eu preguei algumas semanas atrás, à noite aqui também e também na congregação. É aquele amor que suporta, que lida até mesmo com os defeitos. É esse amor. Então devemos amar os líderes também com esse amor. Esse amor que suporta, esse amor que lida com quando o líder quebra ali o copo de vidro. Então devemos amar eles quando ele pisa no meu carro, quando ele vem me exortar e às vezes usa uma palavra errada, uma frase errada, mas devemos entender que a intenção, irmãos,
A intenção é boa, a intenção é de querer que eu cresça, que eu melhore. E aí, pensando nisso, você quer um exemplo claro disso? Qual é o apreço, a máxima consideração que você tem pelos seus pais? Quem aqui honra demais os seus pais, o seu apreço? Mexeu com seus pais, mexe com você puxa até a faca da cintura para brigar. Agora deixa eu dizer para você, quantos aqui reconhecem que os seus pais não foram e não são perfeitos? Ó, tem gente que levantou a mão rapidão aqui. Não são perfeitos, que já erraram, que já passaram do tom, na chinelada, na correada, né? E deixa eu dizer, isso diminuiu o apreço? Não. Porque apesar dos excessos, às vezes, da falha, você reconhece que são os seus pais. De certo sentido, os líderes têm esse mesmo sentido. Eles vão errar, vão. Não são perfeitos, não serão. Mas mesmo errando, mesmo sabendo dessa possibilidade de errar, de às vezes falhar, esse máximo apreço é por reconhecer que ainda assim eles são os líderes. Ainda assim eles se dedicam, eles perdem noite de sono, eles fazem visitas, vão até madrugada, eles, estão entendendo, às vezes fazem coisas por nós que nós não vemos, mas pelo contrário, eles estão se doando. Quantos líderes estão com problema em casa e às vezes estão aqui servindo, liderando, né? Às vezes brigou com a esposa, aquele negócio todo, mas chegou aqui, está pregando, a gente passa por isso. Então essa máxima consideração com amor também é isso, entendendo que eles não serão perfeitos, mas que eles desejam e estão aqui buscando o melhor para nós. E ele finaliza dizendo, por causa do trabalho que realiza. Como eu disse, não é porque tem uma unção diferente, não é porque são melhores do que nós, não é porque, não, é líder, então, não. Mas é porque eles exercem esse trabalho de liderança na nossa vida. Por fim, eu quero dizer duas coisas. Nós devemos evitar dois extremos. O primeiro extremo que existe no meio evangélico é o extremo da idolatria. Há muitos contextos de igreja, e aí eu volto àquilo que eu comecei, em que esse assunto de respeitar o líder, de honrar o líder, é levado para a idolatria. Há igrejas em que, se o pastor desce do altar, todo mundo tem que ficar de pé. Em reverência, em honra, em respeito. É dito assim, se eu estiver em pé, você tem que sentar. Se eu sentar, você deita. Porque sua cabeça não pode ficar no mesmo nível que a cabeça. É umas baboseiras, mas que infelizmente tem por aí. Então esse é um extremo, que é o extremo da idolatria. Porque isso te leva a idolatrar o líder. Isso te leva a ter uma obediência cega, a crítica, que aceita tudo, até mesmo nesses contextos, abusos espirituais. Devemos evitar isso. Não é sobre isso que estamos falando. Amém? Mas existe um outro extremo, que é o extremo que a gente também vive no nosso tempo, que é do desprezo total pela autoridade. E aqui não é só uma questão de igreja. A nossa sociedade como um todo tem rejeitado autoridades. A gente, como eu disse, a gente despreza servidores públicos, autoridade pública, a gente desacata policial, a gente desacata professores. Eu vi uma matéria ontem, não li tudo, de uma professora que foi agredida na nossa escola. Quem aqui é da época em que o professor, inclusive, tinha autoridade para te dar umas palmadas? Né? Antigamente, eu sou da época ainda que minha mãe falava, se tu não respeitar a professora, chega em casa, você apanha. Hoje em dia, que infelizmente a nossa sociedade ensina, o professor não tem o direito de falar nada com você. Se ele falar alguma coisa com você, você chega em casa e me conta. Então, está invertido. Então a gente tem uma aversão, um desprezo geral por autoridade, e isso já invadiu a igreja. De forma que, não, a igreja não tinha que ter líder, a igreja não tinha que ter pastor. Ah, não, ser igual eu. De certo sentido é. Eu acabei de dizer várias vezes que o pastor não tem uma unção diferente. Mas ele deve um respeito, uma honra, que de certo sentido é diferente, sim. Porque ele lidera, porque ele exorta, porque ele tem essa função especial que gera para ele um trabalho. O autor de Hebreus diz assim, obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem vai prestar contas. Você, como membro, talvez não vai prestar contas no mesmo nível que nós, líderes e pastores, vamos. E ele diz assim, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Então, devemos esse apreço
Por quê? Porque eles são os líderes. Então, 2 extremos que devemos evitar: o da idolatria, que gera abuso, e também esse do desprezo, de que você tira o líder também como nada, sabe assim? O que ele fala que você entra aqui, sai aqui, não há o mínimo de respeito para aqueles que exercem liderança. Então, irmãos, devemos honrar, devemos respeitar e devemos ter apreço pelos líderes da igreja. Eu finalizei me lembrando de Jesus. Lembra daquele batismo de Jesus? Quem era a autoridade, de certa forma, na época de Jesus, quando ele começa? João Batista. Quando Jesus chega para ser batizado, o que João diz para ele? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. O que Jesus responde? Deixa, porque assim convém cumprir toda a justiça. E, de certo sentido, Jesus se submete ao ministério de João. E a partir dali, só depois da morte de João, que Jesus começa a pregar de fato e a ir por todos os lugares. Me lembrei também de que Paulo diz que o Pai, Deus Pai, sujeitou tudo a Jesus Cristo, todas as coisas. Mas que vai chegar um dia em que Jesus vai submeter tudo ao Pai novamente. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Para que Deus seja tudo e em todos. Então olha o nosso Senhor e Salvador. O Pai dá tudo para ele e fala: tudo eu coloquei debaixo da sua autoridade. Mas aí o nosso Senhor e Salvador pega aquele tudo que o Pai deu para ele e faz o quê? Pai, eu me submeto todo ao Senhor, para que o Senhor seja tudo e em todos. Irmão, se submeter a uma liderança, se submeter também é um ato de glorificar a Deus. Então, de fato, Jesus e Deus eram o mesmo, eles são iguais, amém? Eles não são diferentes. Jesus não é inferior ao Pai nem ao Espírito, mas aqui por amor, por honra, Jesus se submete ao Pai. Portanto, irmãos, ao sermos igreja, ao reconhecermos que somos todos iguais, temos o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, ainda assim devemos nos sujeitar, nos submeter à autoridade daqueles que exercem liderança, seja dos pastores da igreja, seja daqueles que exercem o ministério da igreja. Por quê? Porque mesmo sendo iguais, faz parte da forma que nós glorificamos a Deus, quando a gente, por compreender tudo isso, nos submetemos a Ele. E tudo isso para que Deus seja tudo e em todos. Para que Deus nos use como líderes, para que Deus também esteja em vocês ao se submeter, e independente se você é líder ou se não, Deus esteja e seja glorificado em tudo na vida da igreja. Amém? Fique de pé e vamos orar. Portanto, em tempos de extremos, em que nós temos contextos idólatras e contextos em que rejeita, que possamos ser uma igreja que honra a liderança da igreja. Estamos agora num novo tempo em que recebemos ontem 2 novos pastores, que de certo sentido vão ser os líderes principais nossos nesse próximo tempo. Então, que possamos honrá-los, que possamos celebrar a vida deles. É fato que ainda não os conhecemos de tomar café com eles, mas já são nossos pastores. Amém? Já são nossos pastores, então devemos honrá-los, devemos já agora descobrir motivos para apreciá-los. Mas de começo agora, pelo simples fato de que agora eles são nossos pastores, que devemos honrá-los. Eu, pastor Márcio, pastor Daniel e todos os demais pastores e líderes, estávamos aqui ontem, basicamente estava aqui a liderança, né? Membresia quase que não veio, estávamos aqui a liderança, mas estávamos aqui celebrando, e que possamos assim sermos exemplos para vocês. Talvez vocês poderiam pensar, mas a igreja não precisava de mais pastores. Irmão, celebremos. Porque nós, os pastores que auxiliávamos o pastor Jefferson, e o próprio pastor Jefferson que vai continuar com a gente, estávamos aqui, estaremos aqui celebrando a vida deles. Então que possamos honrá-los e celebrá-los. Uma outra aplicação que eu quero fazer, o pastor Alexandre, que é quem vai morar aqui, vai estar até de certa forma mais presente, ele é mais novo que o pastor Rafael, mais novo que eu até. E mesmo sendo novo, irmãos, vamos tê-lo em alto apreço. Um dos receios, não só do bispo, mas até dos pais dele que eu conversei ontem, é o fato dele ser novo, estar vindo para uma outra cidade, ainda ser noivo, ainda não ter casado. Mas eu falei com ele, fica tranquilo, porque eu já passei por isso e vai dar tudo certo. E eu quero encorajar os irmãos a não deixe, assim como Paulo falou a Timóteo, como igreja, não deixe que o fato dele ainda ser novo diminua em nada o seu apreço.
possamos honrá-lo, assim como honraremos o pastor Rafael, como honramos o pastor Márcio e todos os demais pastores da igreja, porque eles serão nossos pastores, nossos líderes. E eu tenho certeza que Deus os usará para nos conduzir nesse novo tempo. Por fim, não menos importante, o pastor Jefferson encerrou o ciclo dele aqui, né? Como líder, pelo menos. Eu estava conversando com a dona Fátima ali, e ela falando o mesmo sentimento que eu tenho. Eu não sei se deu 2 anos que eu conheço o pastor Jefferson, acho que já deu 2 anos. Mas domingo passado, enquanto ele pregava, eu postei no meu Instagram o fato de que, é até bom ele não estar aqui, né? Mesmo com pouco tempo o conhecendo, e tem outros pastores que eu conheço há mais tempo, o pastor Jefferson já deixou uma marca na minha vida, na minha caminhada, que assim é para sempre, é por toda a eternidade. Tanto que ele está partindo e eu continuarei aqui. E ele faz parte disso. Então, que a gente possa, antes mesmo vai ter uma despedida oficial, né? Mas que antes disso, que ele possa nesse período sentir esse apreço nosso, esse carinho nosso, esse amor nosso, por esse tempo que ele nos liderou. E que você tenha e busque oportunidades para honrá-lo de uma forma ou de outra, da melhor forma que você achar, de honrar ele e a sua família por esse tempo que ele nos liderou, antes que eles vão de fato. Vamos orar para que o Senhor nos dê esse coração de honrarmos uns aos outros. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer por essa manhã, Te agradecer pela Tua maravilhosa palavra, Te agradecer pela Tua correção, pela Sua exortação. A nossa igreja, Pai, nesse sentido, eu vejo que não temos grandes problemas. O Senhor tem nos dado uma graça especial de termos vários líderes, vários pastores e termos esse ambiente de respeito mútuo, de amor mútuo, de honra mútua, Senhor, em que honramos uns aos outros. E agora, mesmo tendo muitos líderes e pastores, agora estamos celebrando, recebendo mais 2 novos pastores. Que o Senhor continue nos dando esse coração como igreja. Que esse coração, essa honra, essa apreciação, que esse modo de lidar com a liderança saudável que nós temos na igreja, onde não temos idolatrado, mas também não temos desprezado, que cresça no nosso meio. E se ainda existe alguém entre nós que cai e comete esses 2 erros, esses 2 pecados, que é o da idolatria, que é o da exclusividade, eu só ouço fulano, eu só ouço ciclano, eu só respeito fulano, eu só respeito ciclano, que caia por terra, que esses irmãos se arrependam desse pecado, Pai. Mas que também, se existe ainda alguém entre nós que cai pelo outro lado do desprezo, do não dar a honra devida, o respeito devido, a alta apreciação, Pai, que também esse pecado seja corrigido no nosso meio, que cada membro dessa igreja entenda que é preciso, de forma saudável, honrar, apreciar com amor, com respeito, os líderes da igreja, a começar dos pastores titulares, dos pastores auxiliares, mas não só isso, mas de cada membro de cada ministério, Pai. Que possamos nos tornar uma igreja que, de forma saudável, tenha em grande apreço, em alta consideração, em máxima consideração, honra, amor e respeito os líderes que desempenham e que trabalham suadamente e honrosamente e fielmente na nossa igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pastor Márcio, oração final aqui, nos despeça com a bênção. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade.